Man é um filme interessante para a gente falar um pouco sobre algo que eu sempre tento comentar aqui no canal, principalmente como eu faço as minhas críticas. Mais importante do que elementos isolados é o filme Comunidade. Man, para mim, é um filme que tem elementos isolados muito interessantes, mas Comunidade já não funcionou tão bem, pelo menos para mim. Man é o novo filme da A24, que é super queridinha de grande parte dos cinéfilos. Eu sempre falo que eu gosto bastante de muitos filmes da A24, apesar de não gostar de algumas coisas que a própria distribuidora e produtora meio que tenta criar, né? Essa ideia do terror elevado, esse tipo de coisa. Às vezes eu acho que a A24 defende alguns valores um pouco elitistas, mas no geral eu gosto de boa parte dos filmes, até por isso eu fiz na semana passada lá no meu Instagram um top 10 com meus filmes favoritos da A24, e nesse top 10 eu também debato um pouco sobre as questões que eu gosto bastante dessa distribuidora, de dar liberdade criativa acima de tudo para os seus diretores, etc., mas também de algumas coisas que eu vejo como um pouco problemática. E esse filme traz muitos desses elementos que eu acho um pouco problemático em muitos dos filmes da A24. Uma coisa que eu sempre defendo, cada filme tem o seu diretor. Não é o filme da A24, mas o filme do diretor que a A24 ou produziu ou apenas distribuiu. Ainda que, de forma geral, parece que cada vez mais alguns diretores comecem a entrar em uma fórmula que funciona dentro da distribuidora. Vou falar um pouco sobre isso aqui na crítica. Só para ressaltar esse post, também lá tem um filme do Alex Garland, Ex Machina no caso, o Alex Garland, que é o diretor aqui de Man, e que é um cara muito capaz, muito talentoso, que eu gosto bastante da carreira dele, né? Ele começou como roteirista, fez Extermínio, que é um filme de zumbi que eu gosto bastante, fez Dredd, que é um filme baseado em quadrinhos, então ele começa a carreira fazendo filmes, escrevendo, né? Roteirizando filmes de gênero mais frontais e tal, e depois, quando ele começa a dirigir ali com Ex Machina e depois com Aniquilação, ele continua se mantendo dentro de uma lógica de gênero envolvendo ficção científica, um pouco de terror e aniquilação, só que começa a debater algumas questões mais filosóficas e tudo mais. Eu gosto bastante desses dois primeiros filmes dele. Em Man, eu acho que ele perde um pouco a mão de uma forma até meio presunçosa, em certo sentido, na forma como ele vai debater alguns temas, algo que eu vou explorar aqui na crítica com mais profundidade. Mas uma coisa que muita gente fala para criticar alguns filmes é aquela ideia de que o filme é ruim porque ele é pretensioso. E eu sou muito contra essa ideia de forma geral. Eu não acho que um filme ele é ruim porque ele é pretensioso. Grande parte dos grandes filmes da história do cinema, eles são pretensiosos. O que vale é como essa pretensão do diretor é entregue na prática, na unidade fílmica, como aquele filme funciona ou não. Então, se um filme tem uma pretensão, se ele consegue atingir aquilo que ele tem essa pretensão, digamos assim. E aqui, Man, para mim, ele falha bastante, principalmente nesse sentido. Ele é um filme muito pretensioso, a ponto de ser até meio soberbo, meio presunçoso em certo sentido. Só que ele não funciona como unidade quando ele tenta entregar esses elementos. Vou sair desse campo mais subjetivo e entrar em elementos mais objetivos aqui do filme. Então aqui a gente tem a história de uma mulher em que ela não sabe exatamente se o ex-namorado se matou ou se, tentando entrar no apartamento dela, ele acabou morrendo, mas era um cara extremamente abusivo, que batia nela e tudo mais, e que morre. E, digamos assim, o filme vai ser justamente não sobre um luto exatamente, mas em certa medida como ela continua sendo atormentada por esse cara mesmo depois da morte dela. Então a gente vai ter um filme que conversa mais claramente com as mulheres na sociedade de hoje, digamos assim, e nos últimos anos, nas últimas décadas, nos últimos séculos, a ponto do filme também remeter até uma ideia mais bíblica, religiosa, digamos assim, entrar mesmo no mundo do Éden, quase como se essa mulher
ela fosse atormentada desde o Jardim do Éden. Isso fica claro com alguns elementos aqui do filme, como por exemplo a maçã que ela vai comer lá inicialmente, e ali o cara já fala do fruto proibido, todo esse lugar que ela vai explorar, esses jardins, essas florestas, em que o Alex Garland aqui usa elementos muito interessantes para mim, como ele satura mesmo as cores, né? O verde é muito verde, as cores são muito fortes, quase dando uma ideia do Jardim do Éden aqui mesmo. E a partir de então ela começa a ser atormentada. Então vai falar dessa mulher especificamente que está sendo atormentada mesmo depois da morte desse ex-namorado dela. Na verdade, não ex-namorado, né? Ex-marido, porque ela estava se divorciando e tal, pedindo divórcio, etc. Mas não só dela, como de todas as mulheres que sofreram esses abusos desde o começo, digamos assim, né? Trazendo o Éden e as figuras religiosas que o filme vai trazer aqui como esse começo, né? Como se a mulher ela passasse por isso desde o início da história. Claro, essa é uma das muitas metáforas, simbolismos que o filme usa. É um filme que vai trabalhar muito por meio dos simbolismos, a ponto de, em certo momento, beirar até o surrealista aqui, né? E aí que entra pra mim uma das coisas que eu tive muita dificuldade de me conectar com o filme. Eu gosto de muitos filmes que vão se usar bastante de simbolismos, que não vão entregar muitas das respostas, que vão se compor cinematograficamente, usando elementos visuais. Em certo sentido, o filme faz isso muito bem, como eu disse. É um filme que trabalha bem as cores, às vezes com mensagens, com belos planos, mas em certa medida eu sinto que essas belas imagens, elas parecem mais aquelas para aparecer em Instagram, como falando, olha só que bonita essa fotografia, como esse filme usa bem as cores. E mais do que isso, por um lado, ele trabalha muito por meio desses simbolismos, por outro, ele é extremamente didático. Então é quase como se as duas coisas não conversassem aqui. Tem um momento específico que para mim fica muito claro, ele está trabalhando todos esses homens da cidade, não à toa o filme se chama Man com E e não com A, ou seja, no plural e não no singular, porque são homens e não apenas um homem. Então ele até vai trabalhar bem de uma forma mais sutil, entre aspas, como essa mulher vai chegar nesse lugar, como os homens vão cercá-la de alguma forma, vão ser hostis de alguma forma, mesmo quando o cara apresenta a casa para ela, tem umas piadinhas ali meio deslocadas e uma certa hostilidade já daquele cara, depois do policial, depois do padre. Tudo isso vai ficando muito claro, essa mensagem de uma forma um pouco mais subjetiva que o filme vai trabalhar. E depois ela vai ligar para a amiga dela várias vezes e vai basicamente expor todas aquelas mensagens que o filme está trabalhando de uma forma menos clara, com diálogos. Então é quase como se o filme ele não se garantisse só nesse lado mais do simbolismo, ele precisasse tornar tudo aquilo muito didático. Não combina, as duas coisas não funcionam junto aqui pra mim. E como eu disse já lá no começo, tem elementos interessantes isoladamente aqui. Alguns funcionam dentro da narrativa, como eu disse, o uso das cores para oprimir essa mulher, ou o uso das cores mais saturadas para sugerir uma linguagem mais religiosa do Jardim do Éden, ou mesmo dentro da casa dela, que tem todas aquelas paredes vermelhas e é meio escuro o lugar. Então quase como se todo aquele lugar estivesse oprimindo essa mulher de alguma forma. Esses são elementos que funcionam bem dentro da narrativa, além de alguns outros elementos mais isolados. Tem um momento que ela está no túnel e começa a gritar coisas ou falar coisas e os ecos começam a se misturar, então é quase como o filme falando sobre a própria escolha e possibilidades do som no cinema, né? Quando essas diferentes frases começam a se misturar em uma coisa só, um trabalho específico aqui de edição de som muito bom, né? De edição e de mixagem de som, aqui muito bom nesse sentido. Mas no geral, quando a gente olha a obra como escopo geral, sobretudo o primeiro ato, e algumas escolhas até mesmo do clima do filme, de ser um filme mais austero, de ser um filme que vai explorar muito algumas dessas belezas da fotografia ou do design de produção, esse tipo de coisa que eu falo sempre. Parece que é meio que o filme tentando entrar numa lógica meio A24, né? Essa ideia do sublime, essa ideia do filme mais austero, como se
isso tudo, até o lance mais dramático, mais estranho, que é muito comum em quase todos os filmes da A24, e muitos deles funcionam, mas aqui me soa um pouco forçado, quase como essa ideia da superioridade do cinema, que o cinema de verdade é isso, o cinema de verdade é a bela fotografia, com elementos mais profundos, com mais simbolismos. Então é quase como se esses elementos, narrativamente, de forma geral, pelo menos para mim, eles não funcionam como uma unidade, eles funcionam mais como elementos isolados. E mais do que isso, toda essa busca pela uma profundidade muito grande aqui do Alex Garland, para mim, em nenhum momento ele consegue atingir isso, ou em quase nenhum momento. Quando ele trabalha elementos mais de forma menos evidente, por exemplo, com a amiga que poderia ser a única mulher ali que ela está conversando e que poderia ajudá-la, e sempre tem algo bloqueando isso, não permitindo que a amiga venha, ou que a própria mulher ali da cidade, a policial, ela não tenha tanta voz e não seja capaz de ajudá-la, esse tipo de coisa. Quando o filme vai trabalhar essa mensagem de uma forma menos evidente, eu acho que ela até funciona, mas no geral acaba sendo uma busca do Alex Garland por algo sublime quase, super profundo, super crítico, olha a crítica social que eu vou fazer, mas no fundo para mim tudo soou muito óbvio mesmo, assim, né? Quase como se ele estivesse buscando passar uma mensagem de uma forma diferente, só que ele só estivesse falando uma obviedade que a gente já viu 1 milhão de vezes, não só no cinema, mas uma coisa que está presente na nossa sociedade e a gente está debatendo constantemente, diariamente, e aqui ele faz isso como se fosse uma visão completamente diferenciada dele e tal. Fico triste de forma geral porque eu vejo ótimos elementos aqui. O Alex Garland, como eu falei, eu gostei muito dos 2 filmes anteriores dele, gosto de quase tudo que ele escreveu também. Eu acho ele um cara muito capaz e aqui ele prova como ele é capaz de usar elementos de linguagem muito interessantes. Mas como unidade, quando a gente vai integrar não só os elementos visuais bonitos, não só a ótima atuação aqui da Jessie Buckley, que é uma excelente atriz, uma das melhores atrizes do momento, quando a gente vai trazer o tema, que é muito importante, já está até no título do filme, a sugestão do tema, e tentar integrar tudo isso como uma coisa só, como um filme em que tudo tem que se conversar, para mim muitas dessas coisas não se conversam e acabam gerando até um distanciamento muito grande aqui, não só com o filme, mas até com a própria personagem que deveria ser aquela pessoa que a gente deveria se aproximar e sentir a dor dela. Em alguns momentos soa mais como uma espécie, pelo menos para mim, claro, cada um vai ter uma sensação diferente, mas para mim soa mais como um exibicionismo, principalmente no terceiro ato, como uma espécie de exibicionismo, uma pseudo-intelectualidade do Alex Garland, do que necessariamente algo que seja capaz de fazer a gente ficar imerso naquela narrativa. Mais uma vez, essa busca por elementos isolados, não tanto por uma unidade. Mas comentem aqui embaixo o que vocês acharam, principalmente as mulheres. Eu quero saber como as mulheres assistiram a esse filme, como elas se identificaram ou não, como elas acham que o tema é trabalhado ou não aqui, né? Porque, mais uma vez, um filme falando sobre as mulheres e um problema que remete 100% aqui às mulheres, né? Elas que sofrem com isso, só que dirigido por um homem tentando passar toda essa temática. Não que isso seja um problema. Pode ser que homens podem dirigir bons filmes com temáticas femininas. Não acho tanto que é o caso aqui, acho que até um dos problemas do filme. Vocês podem até me questionar também que eu sou um crítico homem falando sobre tudo isso. Fiquem à vontade, comentem aqui embaixo, claro, sempre com muita educação pra gente poder trocar essa ideia. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, inclusive o meu Letterboxd. Se vocês quiserem me seguir lá, eu posto tudo que eu assisto lá. Por hoje é isso e corta.